Olá, eu sou o Dr. Fernando Almeida, sou chefe da disciplina de Urologia da Escola Paulista de Medicina e hoje nós estamos aqui junto ao Hospital São Paulo para falar sobre o Novembro Azul e mais especificamente sobre o câncer de próstata. O câncer de próstata e o Novembro Azul estão intimamente associados. O Novembro Azul foi criado com o intuito de alertar os homens para se cuidarem e se prevenirem em todos os aspectos de saúde, mas especialmente em relação ao câncer de próstata, que é uma doença muito frequente nos homens. Então, 30% de todos os cânceres que vão acontecer nos homens são câncer de próstata. O câncer de próstata é o principal câncer dos homens. E ele tem uma característica que é muito importante, que é um tumor que não dá sintomas. Então, é uma patologia que, se você não procurar uma atenção, uma prevenção, antes de que surja qualquer alteração, você só vai diagnosticar isso numa fase avançada, que é o que acontecia no passado, antes dos exames, como, por exemplo, o PSA. Então, no passado, os homens só iam descobrir que tinham câncer de próstata quando já estava com uma doença numa fase muito avançada e aonde a chance de cura praticamente inexistia. O surgimento do PSA hoje, o homem com exame de sangue consegue já ter indícios de que pode ter o problema. Então, associando esse exame de sangue com o exame de toque retal, a gente consegue diagnosticar o câncer de próstata em fases muito iniciais. E com isso a gente consegue curar mais de 95% dos homens. Então, o Novembro Azul surgiu com esse intuito de orientar os homens, orientar as famílias que devem procurar ajuda para fazer o exame preventivo e se detectar esse problema muito mais cedo. Existem algumas pessoas que precisam de fazer isso com mais atenção e mais precocemente. São alguns homens que têm fatores de risco para o surgimento do câncer de próstata. Os principais fatores de risco são a idade, né? Pacientes mais idosos têm mais risco, mas o importante é aquele que tem algum parente de primeiro grau, ou o pai, o avô, ou um irmão, ou um tio, irmão do pai, né? Que teve câncer de próstata, principalmente se ele teve esse câncer de próstata antes dos 60 anos de idade. Então, aquela pessoa que tem esse parente próximo com câncer de próstata tem mais risco. E aí deve iniciar os exames preventivos um pouco mais cedo, por volta dos 45 anos de idade. Já aqueles que não têm fatores de risco e outro que não tem fatores de risco podem começar essa prevenção a partir dos 50 anos. Um outro fator de risco importante é a raça. Então, em países onde essa miscigenação é menos frequente, os homens de raça negra têm um risco maior de desenvolver câncer. Aqui no Brasil é mais difícil fazer essa diferenciação porque existe uma miscigenação muito grande no país. Outro fator de risco é a obesidade. Então, os pacientes obesos também precisam ficar mais atentos aí para buscar essa prevenção de uma maneira mais forte. Dito isso tudo, aí o homem fica com medo. Ah, mas e se descobrir que eu tenho um câncer? O que vai acontecer? Vão operar, vou ficar com problema de ereção. E esses medos todos, né, que os homens carregam, eles são fundamentados, mas são exagerados. Porque hoje, um homem que é diagnosticado, então se você foi, fez a prevenção, diagnosticou que está com câncer de próstata, o que vai acontecer? O seu médico vai te orientar e ele vai separar os diferentes tipos de câncer de próstata. Os tipos que eu estou dizendo são a agressividade desse tumor. Então não é todo câncer de próstata que é igual. Existem pacientes que têm um câncer de próstata, que tem uma escala que vai de 6 a 10, que estão na escala 6. Esse paciente com essa escala 6 tem um tumor bonzinho, com baixa agressividade. O paciente que está na escala 10 tem um tumor mais agressivo. E o médico vai indicar o tratamento baseado muito nessa escala e no tamanho que esse tumor está. Então, se você faz a prevenção, pega o tumor no início e aí às vezes tem um tumor menos agressivo, pode fazer um tratamento menos agressivo do que aquele
com tumor mais agressivo. O mais importante é ter o diagnóstico. Uma vez que você tem o diagnóstico, aí o médico vai te ajudar a escolher o tratamento. Vamos imaginar que você precisa de um tratamento cirúrgico, né? Para retirada. Hoje o tratamento que nós fazemos é a prostatectomia radical, que pode ser feita por vídeo, com auxílio de robô, ou pode ser a prostatectomia aberta. A prostatectomia aberta, ainda no Brasil, é a que mais é realizada. Aí a pessoa fica pensando, será que se eu tiver que fazer aberta, eu vou sair mais prejudicado do que aquele que faz por vídeo ou robótica? Não, já existem estudos mostrando que com relação à cura do câncer e as complicações cirúrgicas, a robótica e a cirurgia aberta são semelhantes. A robótica tem uma recuperação um pouco mais rápida, mas você, se precisar de uma cirurgia mesmo sendo aberta, a chance de cura e a chance de complicações são exatamente iguais às cirurgias por vídeo e a cirurgia com auxílio de robô. Então, dessa forma, é importante que todas as pessoas entendam isso e saibam que, uma vez feita a prevenção, se diagnosticando precocemente e fazendo o tratamento adequado, você tem uma chance acima de 90%, 95% de chance de cura. E com isso, você vai poder desfrutar de uma vida mais longa e saudável junto dos seus familiares e das pessoas que você ama.